Olá pessoal, estou de volta. O vídeo de hoje não tem roteiro. Eu estou fazendo ele para prestar uma homenagem à incrível habilidade humana de sempre superar qualquer expectativa de terceiros no quesito ser filha da puta. Realmente, o ser humano consegue quebrar barreiras. É uma espécie de animal, o ser humano, que consegue transcender qualquer limite imaginável nessa habilidade de ser ingrato e filho da puta com o próximo. Acho que nenhum outro animal na natureza é capaz disso. Eles agem por instintos, mas você não vê um animal que tem o seu alimento, mas mesmo assim ele vai lá e rouba do outro para que o outro fique sem, mesmo ele tendo. Você não vê isso. Você não vê isso no reino animal. Isso é algo exclusivo do ser humano e que merece ser digno de nota. Tá? Estou comentando esse caso porque ele já se tornou público, então estou vindo aqui deixar as minhas considerações. Creio que não saiu notícia na grande mídia porque envolve um comediante sem expressão para isso. Porém, como também envolve um grande amigo, uma pessoa a qual eu tenho muito carinho, faço questão de vir aqui comentar partes do que aconteceram nas internas, para que vocês vejam o tamanho da filha da putagem. Estou comentando sobre o comediante Bruno Lambert. E aí você se pergunta, mas quem é Bruno Lambert? Vou chegar lá para você ver o tamanho da sujeira e da patifaria e da canalice que ele cometeu com Danilo Gentili. É algo assim realmente inimaginável. Inimaginável. E eu acho que quando alguém tem atitudes de ingratidão nesse ponto, né, atitudes completamente execráveis, eu acho que isso tem que se tornar público realmente. Por quê? Para que outras pessoas também não saiam lesadas, né? Porque o sujeito estelionatário, o sujeito filho da puta, por que ele consegue aplicar mais golpes? Ele depende de ter uma boa imagem para que alguém confie nele e ele consiga ser filha da puta mais uma vez. Então, quanto mais pessoas souberem a falta de caráter de um patife, um canalha como esses, menos pessoas vão sair lesadas. Então eu acho que esse tipo de coisa realmente tem que se tornar público, tá? Vamos lá. Quem é o Bruno Lambert? Bruno Lambert é o seguinte, ele roubou o Danilo Gentili. É isso, vamos direto ao ponto, tá? Não vamos ficar enrolando para voltar depois dos comerciais. Bruno Lambert é um comediante que roubou o Danilo Gentili. E o que o Danilo Gentili fez para esse cidadão para merecer tamanha desonestidade? Eu vou dizer o que o Danilo fez. O Danilo deu uma oportunidade de carreira, deu trabalho, deu visibilidade, deu dignidade, deu credibilidade, deu emprego, deu tudo isso. E ele retribuiu como? Roubando e sendo um grandíssimo filho da puta. Essa foi a moeda de troca que ele deu por tudo que ele recebeu. Olha, realmente é lamentável. Realmente é lamentável. Por isso eu faço questão de vir a público comentar a respeito desse assunto, porque a gente muitas das vezes está acostumado a ver o sujeito filho da puta se dando bem, né? E a pessoa honesta, a pessoa muitas vezes caridosa, a pessoa que ajuda o próximo se dando mal. E é triste isso. Então vamos ver se a gente, como eu falei, pelo menos divulgando, a gente consegue inverter essa balança, né? Para que as boas pessoas consigam colher bons frutos e não continuem sofrendo ainda mais. Deve ter gente pensando, porque tudo que eu falo hoje também vem falar, quem é você para falar? Você já deveria estar preso.
Aliás, tudo que eu faço, alguém fala, ué, mas você não está preso ainda? Fui condenado em primeira instância, estou recorrendo, né, em liberdade, respeitando um devido processo legal, o qual, de fato, acredito na justiça, vamos aí para a segunda instância, na qual eu espero ser absolvido. Afinal, não cometi crime nenhum, contei piadas num palco de teatro. E que bom, se alguém está falando, você ainda não está preso, que bom que eu não estou preso. Que bom que eu não estou preso, sabe? Porque isso é um sinal que ainda há um devido processo legal no Brasil e, dessa forma, o nosso país não entra numa seleta lista de países que colocaram artistas na cadeia, né, por cometer artistas condenados por apresentar a sua arte no local para isso, né? Estamos perto, porque não estou na cadeia, mas cheguei a ser condenado em primeira instância, o que já coloca o Brasil próximo de outros países que prenderam comediantes por exercer a sua arte num teatro. Quais países? Alemanha Oriental foi um local onde isso aconteceu. A União Soviética também foi um local onde isso aconteceu. Países que não são referências, né, no quesito respeito ao próximo, liberdade de expressão, devido processo legal. Então, que bom a gente ainda não entrou nesse rol, onde temos aí a Alemanha Oriental e a União Soviética, por exemplo, né? Então, sigo em liberdade respondendo o meu processo e espero ser absolvido. Mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre o caso do Bruno Lambert, que Bruno Lambert é o seguinte, Bruno Lambert, ele ou era, não sei o que vai acontecer com ele, é um comediante stand-up, que eu vou dar aqui uma breve descrição da carreira dele. Eu não sei quando começou a carreira dele no stand-up, no ramo de ser estelionatário, eu imagino que já começou, deve ter um tempo. Imagino, não tenho provas para falar, tá? Eu sei desse caso concreto de agora. Bruno Lambert nunca foi um comediante de expressão. Não estou falando isso com ódio, com raiva no coração. Não. Estou fazendo uma análise fria dos fatos. De fato, ele nunca foi uma pessoa que se destacou pela sua capacidade artística, tá? Tanto que ele foi funcionário, ele trabalhava no Banco Safra e fazia comédia stand-up paralelamente. Então era um extra, a comédia era algo que ele fazia por gosto e ele não conseguia viver exclusivamente da comédia. Ele tinha o seu trabalho principal, sua fonte de renda primária, trabalhando no Banco Safra. Pois bem, ele sofreu uma denúncia por conta de piada num palco, o qual aí, obviamente, eu também acho um absurdo, pela Tabata Amaral. Ela fez uma denúncia no Ministério Público. Por conta disso, ele perdeu o seu emprego no Banco Safra, o qual me parece até que depois da investigação ele foi absolvido. Ou seja, ele não cometeu nenhum crime e de fato não cometeu, ele estava contando piadas num palco, mas isso teve uma consequência grave. Inclusive, na época, me pronunciei a favor do Bruno Lambert, defendendo ele. Nesse caso em específico, continuo defendendo ele. Mas perdeu o seu trabalho no Banco Safra. Na época eu até comentei, muitas vezes quando alguém faz uma denúncia como essa, a pessoa não para pensar nos desdobramentos, porque imagine que se ele tivesse uma mãe enferma na qual ele pagava o tratamento dela com o salário que recebia do banco e aí, perdendo o emprego, ele não poderia mais arcar com os custos que a saúde fragilizada da mãe necessitava. Então você acaba prejudicando diversas pessoas no entorno daquele sujeito que cometeu algo que, na sua visão, é imoral ou ilegal, né? Mas enfim, ele perdeu o emprego e ficou sem fonte de renda. Sem fonte de renda. E aí entra o Danilo na história. O que o Danilo fez? Primeiro, que também o defendeu publicamente, nesse caso da piada. Só que o Danilo foi além.
Danilo não apenas defendeu ele. O Danilo tem um bar, um comedy club, em São Paulo. Aliás, se você não conhece, vá lá para conhecer. É o My Fucking Comedy Club. Entre nas redes aí para seguir, acompanhar a agenda. O Danilo contratou o Bruno Lambert para ser gerente do My Fucking Comedy Club. Então ele deu emprego ao Bruno Lambert. O Bruno Lambert não apenas era gerente do bar, mas como se apresentava frequentemente no bar, diga-se de passagem, fazendo uma quantidade de shows que ele jamais faria. Que ele nunca teve acesso a fazer tantos espetáculos quanto nesse momento. Ele estava vivendo da comédia, né? Se apresentando como comediante e não apenas da comédia, mas sendo gerente de um comedy club. Então, assim, ele... E sendo a comédia uma paixão para ele, era o melhor dos mundos. Era o melhor dos mundos. Então ele estava trabalhando como gerente no bar, ele se apresentava frequentemente, ele tinha uma noite com o nome dele, Deu a Louca no Gerente, na qual ele montava o elenco e ele era o responsável da noite, ele estava no cartaz, então agregou valor de mídia ao nome artístico, à carreira artística do Bruno Lambert. Não apenas isso, o Danilo lançou a sua marca de charutos e, via Danilo Gentili, o Bruno Lambert conseguiu lançar um selo dele, né? Por intermédio do Danilo Gentili. Não apenas isso, o Bruno Lambert chegou a ir no programa de noite para dar uma entrevista. Algo que, se dependesse exclusivamente dele, jamais ele conseguiria tal fato. Então ele teve uma projeção nacional gigantesca do trabalho dele. Então ele estava gerente de um comedy club, ele tinha uma noite com o nome dele, ele montava o elenco, ele lançou produtos, marcas, lançou um charuto com o nome dele. Ele foi no maior talk show do Brasil, um dos maiores do mundo, em acesso no YouTube hoje, o maior talk show do mundo. Ele foi lá dar uma entrevista, algo que muita gente hoje em dia sonha em conseguir, sentar lá na poltrona do de noite para dar uma entrevista. Ele conseguiu ter acesso, gravou entrevistas com o Edgar Vivar, o Senhor Barriga, ele começou um projeto gravando entrevistas com convidados de expressão. Por quê? Por ter o seu nome atrelado a um projeto de sucesso, que era o My Fucking Comedy Club, por estar trabalhando junto com uma pessoa extremamente dedicada e que tudo que faz com muito esmero, que é o Danilo Gentili, uma pessoa completamente idônea, que não tem problema nenhum com todos que trabalham com ele. Ele recebia um bom salário, um salário muito bom, eu não vou falar números aqui, mas assim, ele recebia um valor mensal para ser o gerente do bar, pelos shows, o cachê de comédia que ele tinha, ainda teve produtos sendo vendidos, ainda teve possibilidade de entrevistar pessoas de expressão para alavancar um canal próprio no YouTube. Então, olha, isso num momento onde ele estava sem nada, sem emprego, sem carreira, sem dinheiro, sem perspectiva de futuro, porque não é que tinham vários locais chamando ele para fazer show quando ele saiu do Banco Safra, não. Então ele estava sem nada e o Danilo deu carreira, trabalho, profissão, dignidade, visibilidade, deu tudo isso para ele. E o que ele fez? Roubou dinheiro do bar, criando um esquema de rachadinha com alguns, não sei quantos, alguns garçons do bar, desviando dinheiro do Comedy Club. Ele fez isso durante um bom tempo. Você imagine o tamanho do prejuízo que ele não deu. Prejudicando enormemente, é claro, o Danilo, que foi uma pessoa que tirou dinheiro do bolso para abrir esse Comedy Club, que hoje emprega diversas pessoas, não apenas comediantes, como os garçons, os funcionários, as pessoas que estão indo lá
assistir os espetáculos e fazendo o dinheiro girar na economia, ajudando a manter o trabalho de diversas e diversas pessoas. Ele foi lá e desviou uma grande quantidade de dinheiro do bar, de dinheiro do Comedy Club. Isso demorou um tempo até ser detectado, provavelmente porque já deviam estar uma hora batendo os valores. Olha, mas peraí, mas os shows estão enchendo. Pô, toda quinta-feira, duas sessões lotadas, sexta, sábado. Pô, o bar frequentemente está lotado. Frequentemente está lotado. Como é que o caixa está fechando baixo desse jeito? E isso, ao longo do tempo, foi chamando atenção, até que em um dado momento, fazendo uma investigação, conseguiram detectar esse roubo. E aí, fazendo uma investigação, chegaram aí com a polícia lá no Comedy Club e desmascararam todo esse esquema ilícito, provavelmente encabeçado pelo Bruno Lambert. Olha, é lamentável, lamentável. Ele, obviamente, não trabalha mais no bar. E, repito, estou fazendo esse vídeo porque não sei aonde ele vai trabalhar, mas é importante que as pessoas saibam do caráter desse cidadão. Tá? Ah, você não acredita numa regeneração? Olha, eu espero que sim. Eu espero que ele coloque a mão na consciência e veja o quão filha da puta esse sujeito foi. Eu espero que ele pense a respeito disso e mude as suas atitudes. É óbvio que vai ser difícil confiar nele de novo. Você vai precisar, você teve um voto grande de confiança e você quebrou isso. Então agora você vai precisar de uma série de boas atitudes até alguém falar, tá bom, vou confiar nesse sujeito. E pode ser que ele venha a ser filha da puta mais uma vez, porque veja bem, ele não teve motivo nenhum para fazer o que ele fez. E não é a primeira vez que alguém retribui a generosidade do Danilo sendo filha da puta. E isso é lamentável. Lamentável porque chega uma hora que pessoas boas começam a falar, quer saber? Eu não vou mais ajudar ninguém. Eu quero que vá tudo para casa do caralho. O ser humano é um lixo que deu errado. É um experimento que não funcionou. Eu não vou mais ajudar ninguém. E eu não acho realmente que esse seja o caminho. Há pessoas boas, sem sombra de dúvida. Por isso, é bom quando a gente vê pessoas do bem vencendo e pessoas do mal recebendo a devida punição. Né? Repito, por isso estou fazendo esse vídeo aqui, tornando isso público, para que chegue em mais pessoas a fama de canalha, de pessoa, a fama de ladrão, porque foi isso que o Bruno Lambert fez, uma pessoa que rouba dinheiro por da onde trabalha, ainda depois de tudo que fizeram por ele. Olha, sinceramente, lamentável essa situação. Se você está vendo esse vídeo, se você mora em São Paulo, vá lá no My Fucking Comedy Club. Agora não tem mais ninguém desviando dinheiro, então você vai estar fazendo a economia desse estabelecimento girar, um local que emprega tantas e tantas pessoas, muitos deles de bom caráter e que utilizam esse dinheiro para alimentar as suas famílias. Então, se você puder, vá lá no My Fucking Comedy Club. Se você tiver a oportunidade de trabalhar com o Bruno Lambert, lamento. Sinto muito por você. E é isso. Eu vou ficando por aqui, não vou me delongar muito. Era só para realmente tornar público essa fama de grandíssimo filho da puta do Bruno Lambert.